Desde o início do século XX, todo país que tinha ou tem reservas de petróleo sofreu, em algum momento, intervenção das chamadas grandes potências querendo explorar o ouro negro. E no Irã não foi diferente. Pahlavi assume poderes ditatoriais e inicia um programa de desenvolvimento chamado de Revolução Branca, que, entre outras iniciativas, estabelece a reforma agrária e o direito do voto às mulheres. Com a crescente importância do petróleo, na década de 70, o Irã torna-se uma grande força militar no Oriente Médio, com o apoio dos Estados Unidos, que tinha interesses no petróleo do país. Os xiitas, parte da população muçulmana que, entre outras características, não aceita mudanças culturais ou religiosas de seus pares. Começou um forte movimento de oposição a Pahlavi, organizado pelo Ayatollah Khomeini, que, mesmo exilado em Paris, enviava mensagens para instigar a realização de protestos, greves e outras manifestações de repúdio a Pahlavi. Como no Irã havia uma massa de insatisfeitos e um líder religioso que defendia profundas reformas sociais e econômicas, além de desejar a volta dos valores religiosos tradicional do islamismo no país, é de se imaginar que os protestos ganharam as ruas com uma força que o governo não esperava. Pahlavi já havia decretado estado de exceção durante os protestos de agosto de 1978. Mas, em 8 de setembro, uma grande manifestação acabou em matanças nas ruas de Teherã. O dia ficou conhecido como Sexta-feira Negra. Com o passar dos dias, Bakhtiar, sem forças políticas, renunciou ao cargo. Os Estados Unidos até tentaram negociar alguns termos com Khomeini, talvez tentando amenizar a perda da influência. Pensaram seriamente em apoiar outro golpe, mas nada disso foi frente desta vez. Um referendo foi marcado para abril de 1979 e vencido por Khomeini com ampla vantagem de votos. Ao tomar posse, o Ayatollah declarou fundada a República Islâmica do Irã, e assim foi aclamado como líder perpétuo e supremo do país, tanto político como religioso. A Revolução Islâmica alterou profundamente a estrutura social do país. A postura do governo assumida pelo novo chefe do país foi extremamente radical. Novas leis baseadas no islamismo entraram em vigor, e uma ação de militares islâmicos tomou americanos como reféns na embaixada dos Estados Unidos, em Teherã. O Irã decretava o fim das afinidades com os Estados Unidos e o rompimento das relações. O acordo nuclear com o Irã foi alcançado em julho de 2015, após quase 20 meses de negociações entre o governo da República Islâmica e um grupo de potências internacionais, liderado pelos Estados Unidos, durante o governo de Barack Obama. O acordo de 2015, concluído após vários anos de esforços diplomáticos, prevê uma limitação do programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções internacionais contra o país. Trump retirou os Estados Unidos no ano passado do acordo de 2015 entre o Irã e as potências mundiais para conter o seu programa nuclear, para a consternação dos co-signatários França, Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia e China, porque o pacto estava associado a seu antecessor, Barack Obama. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, acusou o Irã pelo ataque a duas instalações da principal companhia petrolífera da Arábia Saudita, dizendo não haver evidências de que eles partiram do Iêmen. O Irã, por sua vez, negou participação no incidente,
afirmou que os Estados Unidos buscam um pretexto para retaliar. Após o comentário de Mike Pompeo, o porta-voz do Ministério do Exterior iraniano afirmou que tais acusações e comentários infrutíferos e cegos são incompreensíveis e sem sentido. Tais comentários parecem mais conspirações de organizações secretas e de inteligência para prejudicar a reputação de um país e criar quadro para ações futuras. O presidente do Irã denunciou o terrorismo econômico dos Estados Unidos contra o seu país, na forma das sanções econômicas aplicadas desde a saída americana unilateral do acordo nuclear em 2018. O presidente iraniano diz que o país nunca se rendeu a forças estrangeiras e, por isso, nunca iniciará negociações enquanto os Estados Unidos não retirarem as sanções e votarem a cumprir sua parte do Plano Conjunto de Ação Global, o Acordo Nuclear de 2015. O território de Hong Kong pertenceu à China até 1842, quando o Império Qing perdeu a Guerra do Ópio para os ingleses e Hong Kong tornou-se uma colônia britânica. Em 1997, o Reino Unido devolveu a cidade para a China. Acertado que o princípio de um país, dois sistemas iria prevalecer. Hong Kong conta com um alto grau de autonomia política, com os poderes executivo, legislativo e judiciário, menos na política exterior e temas de defesa durante 50 anos. A lei básica, a Constituição de Hong Kong, atesta que a região deve coexistir com a China dentro desses padrões por 50 anos após a devolução para a China em 1997. Os contidos na lei básica e reafirmado por Lu Ping, o principal oficial da China em Hong Kong, era o direito de desenvolver a sua própria democracia sem nenhuma interferência do governo central. Contudo, em 2007, quando o presidente chinês era Hu Jun, ele determinou uma data para as eleições, 2017. Elas, no entanto, não aconteceram. A população saiu então às ruas para manifestar, em busca de direito ao voto direto, sem interferência de Pequim, e contra a lei de extradição que consiste em permitir às autoridades de Hong Kong extraditar pessoas não apenas para a China continental e Taiwan, mas para qualquer país com o qual ainda não tenha um acordo de extradição. Guarda-chuvas viraram escudo para se proteger do spray de pimenta e do gás lacrimogêneo da polícia. Movimento conduzido por um pastor batista de 70 anos e 2 professores da Universidade Chinesa de Hong Kong. Entre os jovens, o líder é Joshua Wong Chai-Fung, 17 anos, que já havia se destacado há 3 anos no Scholar Winds, movimento que ajudou a engavetar um plano para implementar educação patriótica nas escolas. As manifestações são contidas com o uso de muita violência, com manifestantes sumindo sem deixar nenhum rastro. Em 5 de 11 de 2019, movimento pró-democracia venceu eleições distritas em Hong Kong. Meses de protestos contra o governo, o movimento pró-democracia impôs uma derrota ao governo local nas eleições de domingo 24 e irá controlar 17 dos 18 conselhos distritais de Hong Kong, de acordo com a imprensa local. Até então, todos eles eram controlados por políticos pró-Pequim. O movimento pró-democracia esperava que neste ano os eleitores utilizassem a votação para sinalizar o seu descontentamento com a chefe do executivo local. Por isso, o resultado é considerado simbólico e pode forçar o governo a repensar a condução da crise que atinge o território. A estatal chinesa minimizou a vitória dos democratas, sugerindo que governos estrangeiros teriam exercido influência na campanha e afirmando que os eleitores pró-Pequim estariam intimidados pela violência dos protestos. 13 de março de 2019, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, no estado de São Paulo. Guilherme Taut, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, ambos ex-alunos, entraram armados com armas de fogo e equipamentos medievais, deixando 5 alunos e 2 funcionárias mortas. As investigações da Polícia Civil apontam que os assassinos planejaram o crime por 1 ano. Ainda de acordo com a polícia, eles pretendiam matar mais pessoas do que as 13 vítimas fatais do massacre de Columbine, ocorrido em 1999 nos Estados Unidos.
Os dois tinham um pacto, segundo o qual cometeriam o crime e depois se suicidariam. A polícia ainda não sabe como eles adquiriram as armas e como alugaram o carro usado na chacina. É questionado o motivo que levou os assassinos a cometerem o massacre. Entre as possibilidades, influência de jogos violentos. Os videogames vêm atraindo cada vez mais pessoas, especialmente jovens, sobretudo pelo entretenimento e diversão que oferecem aos jogadores. Os jogos também têm seu lado ruim, fazendo com que um indivíduo coloque o mundo virtual acima de sua vida social, família e escola. Os videogames levam as pessoas a realidades alternativas. Nesse tipo de situação, há sempre a chance de o vício psicológico manifestar-se na vida do indivíduo, o que faz com que ele desenvolva uma necessidade compulsiva de jogar, a ludopatia. O abandono dos pais. A mãe de Guilherme Taut vive uma batalha contra uma dependência química de longa data, que a leva a passar boa parte do tempo nas ruas. Portanto, Guilherme foi criado pelos avós. A mãe alega que ao sair pela manhã para o atentado, Guilherme deixou no chão, ao lado do beliche onde dormia, uma foto queimada, que a mãe reconheceu como sendo sua com o pai do adolescente. Depressão. Com a morte da avó, 4 meses atrás, Guilherme passou a dar sinais de tristeza permanente. Bullying. Segundo sua mãe, Guilherme abandonou a escola no ano passado a 1 ano de concluir o ensino médio, porque dizia não aguentar mais ser zoado por causa das espinhas do rosto. Atualmente, os alunos vão estudar no prédio de uma faculdade alugada pelo Estado durante uma reforma na unidade escolar. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, o objetivo da obra é fazer com que os alunos tenham uma nova relação com a escola, que tem atualmente 980 alunos, além de 1.348 no Centro de Estudo de Línguas. O rompimento da barragem da Vale aconteceu em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Causou uma grande avalanche de rejeitos de minério de ferro. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão desabou e a lama atingiu a área administrativa da Vale, bem como a comunidade da Vila Ferteco, deixando um grande rastro de destruição e dezenas de mortes. No momento do acidente, as sirenes de alerta não foram tocadas, o que contribuiu para o grande número de mortes nesta tragédia, uma vez que as pessoas não foram avisadas para adotar os procedimentos de segurança. O alarme provavelmente não tocou em razão da rapidez em que tudo aconteceu. Grande quantidade de material liberado passou por uma grande área, desencadeando de forma imediata a morte de até então 252 pessoas, também de outros animais e plantas. Os sobreviventes ficaram desempregados e sem moradia. A região atingida é uma área com remanescentes da Mata Atlântica e, portanto, rica em biodiversidade. Além disso, a lama que contém ferro, sílica e água atingiu o rio Paraupeba, que é um dos afluentes do rio São Francisco, afetando de maneira negativa a qualidade da água no local, se tornando imprópria para o consumo. Além disso, a lama que contém ferro, sílica e água atingiu o rio Paraupeba, que é um dos afluentes do rio São Francisco, afetando de maneira negativa a qualidade da água no local, se tornando imprópria para o consumo. A empresa Vale classificou o rompimento como baixo risco, mas assim como aconteceu em 2015 com o rompimento da barragem em Mariana, a empresa só se importou com o lucro próprio em vez de investir na segurança do local. O governo também não fez o seu trabalho em fiscalizar a obra. Exatos 10 meses após o rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais, atingidos convivem com a incerteza sobre o futuro dos pagamentos emergenciais mensais.
O acordo que estabeleceu esses repasses só os garantiu até um ano após a tragédia, que se completará em 25 de janeiro de 2020.